Este vídeo tem por objetivo apresentar o trabalho desenvolvido em Portugal sobre materiais naturais e reciclados, neste caso respeitando aos painéis compósitos constituídos por uma mistura de partículas de madeira e cimento, designado de Cement Bonded Particle Board, CBPB. Apresentação do projeto Renatural NZEB. O projeto LIFE Renatural NZEB tem como objetivo desenvolver um exemplo de construção de edifícios de consumo de energia quase nulo, com baixa pegada de carbono e baixo custo, usando critérios de economia verde e circular. Testar e promover novos materiais e soluções construtivas para alcançar edifícios de consumo de energia quase nulos, com baixa pegada de carbono, usando materiais naturais e reciclados. Reduzir as necessidades de energia em edifícios usando envelopes construídos com materiais naturais e reciclados. Promover e divulgar os edifícios de consumo de energia quase nulo, em Portugal e Espanha. Assim, o que são materiais naturais? A variedade de materiais existente à nossa volta é tão grande que, por uma questão de organização, podem-se classificar para melhor os distinguir. A classificação de acordo com a sua origem é uma dessas hipóteses. Assim, podemos, por exemplo, classificá-los em materiais naturais. As matérias-primas ou materiais naturais têm origem na natureza e podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. A madeira, a cortiça, o ouro e a lã são exemplos de materiais naturais. Materiais sintéticos. O material sintético é totalmente produzido por processos industriais e não extraído diretamente da natureza. O nylon, os plásticos e muitos outros materiais são feitos pelo homem a partir de outros. Materiais combinados. São resultantes da combinação de materiais naturais e ou sintéticos. Por exemplo, a argamassa, o cimento e o botão. Assim, vai-se apresentar neste vídeo os painéis compósitos designados de Cement Bonded Particle Board, CBPB, constituídos por um material natural, que são as partículas de madeira, e um material combinado, o cimento. A Investude é uma empresa portuguesa que pertence à SS Capital e faz a gestão de duas fábricas, a Valbopan e a Viroc. A Valbopan está localizada no concelho da Nazaré e fabrica o painel Valcromat, que é um painel de fibras de madeira colorido em toda a espessura. A Viroc está localizada no concelho de Setúbal e fabrica o painel Viroc, que é um painel composto por madeira e cimento, sendo igualmente colorido.
A fábrica Viroc inicialmente foi instalada em França e em 1990 foi transferida para Portugal e começou a produzir em 1994. A primeira grande oportunidade foi a construção dos pavilhões dos países participantes da Expo 98. O painel Viroc é um painel com certificado de marcação CE e dispõe de um avis technique, que é um documento de homologação de um laboratório de França para ser utilizado em fachadas ventiladas. A Viroc apenas utiliza madeira de florestas sustentáveis. Encontramos-nos igualmente a iniciar o processo para a emissão de uma declaração ambiental de produto, a DAP, cujo processo deverá estar finalizado em 2022. As características do painel Viroc são: ele tem um aspecto heterogéneo, ele tem resistência mecânica, ele é resistente ao impacto, ele é resistente ao fogo da classe B S1D0, ele é resistente às térmitas, ele é resistente ao gelo de gelo, ele é um bom isolamento térmico e um excelente isolamento sonoro, devido ao peso e à massa. Tem uma grande durabilidade, pode ser utilizado no exterior, não é tóxico e tem um preço competitivo. Recepção e preparação de madeira. O processo produtivo da Viroc começa na recepção de madeira. Cada carga de madeira é identificada para ser posteriormente avaliada pelo laboratório. Passadas algumas semanas da recepção, o laboratório verifica a umidade e a quantidade de açúcares presente na madeira. Assim que a carga de madeira é aprovada pelo laboratório, a madeira pode ser utilizada na produção. Os touros são descascados e posteriormente destroçados em aparas. Essas aparas passam por um processo de afinação que as distingue granulometricamente. No processo de preparação da mistura, as aparas são misturadas com cimento, aditivos químicos e água. A mistura é enviada para a conformação para ser distribuída em 3 camadas distintas, formando o colchão. Este é depositado sobre chapas metálicas e o conjunto empilhado verticalmente até formar um grampo. Todos os colchões são verificados e pesados e, caso a medição esteja fora da especificação, o material é rejeitado, reciclado e reintroduzido no processo. A quantidade de colchões em cada grampo varia com a espessura em produção. Uma vez terminado o grampo, ele é prensado até um tamanho fixo e colocado dentro de um túnel de endurecimento com a temperatura e umidade controlada, onde ocorrem as primeiras reações do cimento. O tempo de estágio dentro do túnel também varia com a espessura em produção. Uma vez finalizado esse tempo, o grampo é extraído do túnel e posteriormente separadas as placas de Viroc das chapas metálicas.
O grampo é colocado em maturação durante 7 dias à temperatura ambiente para que o cimento cure e as resistências aumentem. No final dos 7 dias de maturação, as placas entram separadamente no túnel de secagem, onde simplesmente se retira a água em excesso. Após a secagem, as placas são testadas pelo laboratório para verificar se as propriedades físico-mecânicas cumprem os requisitos normativos. Uma vez confirmados os resultados conformes, as placas seguem para acabamento, onde é medida a espessura real do painel e verificada a coesão interna. Na fase de acabamento, as placas Viroc são cortadas e podem ainda ser sujeitas a um processo de polimento ou lixagem. Após a fase de acabamento, os volumes são embalados e armazenados até à sua expedição. Um dos ensaios que poderemos fazer para validar a aplicação de um verniz sobre o painel Viroc em utilizações exteriores é, seguindo a norma EN 927, parte 3, que consiste num ensaio de envelhecimento natural realizado durante um ano de exposição aos elementos. São envernizadas amostras com uma determinada dimensão e colocadas sobre um expositor inclinado a 45 graus, virados a sul. Ao fim de um ano, analisamos as amostras e validamos ou rejeitamos o resultado. Os painéis Viroc podem ser utilizados tanto no interior como no exterior. No interior, os painéis Viroc podem ser utilizados em paredes divisórias ou revestimento de paredes, no revestimento de tetos ou em pavimentos. No exterior, o painel Viroc pode ser utilizado em fachadas ventiladas, que no fundo é a sua utilização mais nobre devido ao impacto visual que causa.